Nós vamos fazer contato com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos e todas. Portela, a revista Época, nesse final de semana, publicou uma reportagem mostrando que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, produziu pelo menos 2 relatórios para ajudar a defender o senador Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz, que revelou ali a existência do esquema das rachadinhas. A gente já comentou aqui diversas vezes, né, Portela, a respeito das inúmeras ilegalidades e atitudes, no mínimo irregulares, do governo de Jair Bolsonaro, e agora tem mais essa. Eu queria que você analisasse a gravidade desse episódio. O dicionário aí de crimes de responsabilidade parece que vai engordando, né? De A a Z a gente pode enumerar aí todos os crimes de responsabilidade que Jair Bolsonaro cometeu enquanto presidente. E mais um agora, é uma situação extremamente grave, como não que as outras também não tenham sido, por exemplo, a sua omissão em enfrentar a pandemia, deixando a população brasileira à sua própria sorte, já é um crime extremamente grave, né? Uma intenção genocida. Agora, usando o aparelho do Estado, mais uma vez, não foi a primeira vez, né? Lembramos da denúncia feita pelo seu ex-companheiro, né, ex-amigo Sérgio Moro, que disse que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Agora o uso de outros aparatos do Estado, outros aparelhos do Estado para tentar aí garantir a impunidade do seu filho. Então, é o sequestro da República por interesses particulares, né? Quando a gente denunciou lá atrás, ainda durante as eleições, que o discurso do Bolsonaro anticorrupção era uma mera retórica, um discurso falacioso, aí os fatos só confirmaram o nosso diagnóstico, né? E cada vez mais de uma maneira muito mais escancarada. Não há qualquer preocupação em disfarçar que não tem nenhum tipo de vinculação com a moralidade o governo do Bolsonaro. A única pauta do governo é manter-se no poder a qualquer custo, manter a si mesmo, Bolsonaro, o presidente, e a sua família toda, todo o seu clã, né? E aí a denúncia também que surgiu recentemente do filho, do outro filho, o Renanzinho do Bolsonaro, filho do Bolsonaro, também envolvido em atos de improbidade, né, de corrupção, se aproveitando dos canais, né, institucionais para enriquecer. Então, esse governo já deu mostras de todos os lados de que é a lama que move esse governo, né? A sede pelo poder a qualquer custo, passando por cima de tudo, de todas as instituições, das leis, passando por cima do povo brasileiro. E quando a gente lembra daquela reunião presidencial de abril deste ano, né, que parece tão distante, ali inclusive o presidente Jair Bolsonaro reclamava da Polícia Federal e depois ele tentou indicar Alexandre Ramagem, que é o diretor-geral da ABIN, ali para a direção-geral da Polícia Federal. Temos ainda diversos episódios de relatórios sendo produzidos, por exemplo, contra opositores na academia, retratando jornalistas. É o uso do setor de inteligência do governo, tanto da Polícia Federal quanto da ABIN, também de outras áreas, que é bastante grave para uma democracia, Portela. Sim. Na verdade, a gente pode dizer que nós não temos mais democracia no Brasil, né? A democracia substancial, aquela democracia que, pelo princípio basilar da democracia, o poder é do povo, né? O Bolsonaro, deveria estar de maneira transitória, ocupando a cadeira que está, sem sequestrar o poder que não é dele. O poder é do povo soberano. Essa é a ideia basilar de qualquer democracia. Nós não temos mais isso no Brasil. A partir do momento que a gente vê um presidente usando das instituições para garantir interesses seus, que não são interesses do povo, né? São interesses seus, da sua família. A gente vê o judiciário também garantindo interesses seus, se colocando no tabuleiro da política para atingir interesses econômicos, políticos, particulares, que não tem nada a ver com os interesses do povo. E o legislativo é essa banca de negócios, né? Tanto que o Bolsonaro sempre criticou a velha política, desse toma lá da cá,
né, a ideia de você ter que contar com o Centrão, né, o Centrão é facilmente comprável, né, ele se vende por qualquer coisa, e aí a gente vê o Congresso, na maioria, né, claro que existem honrosas exceções no Congresso, senadores e deputados que estão ali defendendo interesses democráticos, mas a maioria está ali para defender interesses próprios, não tem nada a ver com interesses do povo, passando boiada, né, que vai desde a destruição do meio ambiente até a destruição dos direitos trabalhistas, da saúde pública. O povo está à sua própria sorte, não podemos mais contar com o Estado, com políticas públicas, e isso, então, pode nos levar a acreditar que a democracia no Brasil já foi para o brejo faz tempo. Agora resta a nós, quanto povo, lutarmos para que ela seja restabelecida, porque a depender das instituições, a gente vai ver o aprofundamento do autoritarismo cada vez mais, ainda mais quando o governo se sente que está perdendo credibilidade. Então ele vai se robustecer a partir da força, e na força não há respeito a qualquer tipo de limite institucional, legal, constitucional. Agora, Portela, você falou inclusive no início da resposta anterior que os crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro, a gente já poderia fazer até um dicionário. E quando a gente lembra, por exemplo, do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016, a gente tem que recordar também que ali foi utilizado como argumento, justificativa, a tal da pedalada fiscal, né? Uma estratégia contábil ali usada, inclusive amplamente por diversas instâncias de poder, só que só para Dilma, na verdade, aquilo serviu como justificativa para impedimento, sendo que hoje nós vemos aí, como você disse, diversos crimes ou indícios de crime de responsabilidade sendo cometidos. Como você analisa a letargia das instituições em relação a esses crimes, já que parece que tudo simplesmente, né, não vale nada, qualquer tipo de crime ou de indício que se faça, nada é investigado? Como é que você vê essa situação, Portela? Apesar dos esforços da oposição no Congresso, né, tentando que se abram CPIs, que se investiguem esses crimes atinentes aí à responsabilidade do presidente, os crimes cometidos pelos seus familiares e ministros também de Estado, a gente vê que realmente no Congresso a coisa tá complicada, não avançam essas demandas, porque o Congresso tá vendido ao Bolsonaro. É claro que, como toda venda, ela pode durar muito pouco, né? Essa aliança comercial entre o Congresso e o Jair Bolsonaro pode mudar de uma hora para outra, né? Enquanto isso não acontecer, no Congresso Nacional parece um tanto difícil que isso avance. Através do Judiciário, comparando as coisas, né? Quando a Lava Jato estava de vento em popa, né? Porque tinha interesses ali políticos que a conduziam, a gente notava um timing, né, das decisões, assim, as decisões se vinham sempre no momento muito oportuno para atacar o presidente Lula, atacar alguma liderança do PT, para sair na mídia, fazer o estardalhaço, e aí logo depois já vinha uma decisão política que era baseada nos avanços da Lava Jato. Então a Lava Jato andava muito rápido, até porque precisava tirar o presidente Lula do páreo eleitoral o quanto antes, né, na perspectiva deles. Aí agora nota a forma como o Judiciário, o Ministério Público lidam com os crimes cometidos pela família do Bolsonaro, pelos seus ministros de Estado, pelo próprio Bolsonaro. É uma letargia, como você disse, a passos de tartaruga, né? O inquérito das fake news, o chamado inquérito das fake news no STF, só andou um pouco mais rápido porque o STF quis prender aqueles bolsonaristas que estavam incomodando o próprio STF, né, atacando, segundo os ministros do STF, a honra dos ministros, a dignidade do judiciário. Aí o negócio andou, teve algumas prisões e tal, mas o processo das fake news na Justiça Eleitoral, no TSE, que apura as fake news que levaram o Bolsonaro a ganhar as eleições, está parado. Não há interesse do judiciário em fazê-lo andar. A mesma coisa o processo do Flávio Bolsonaro. A essa altura, tanto tempo que nós já passamos falando de rachadinha, isso já vem há anos, e até agora o processo não chegou nem ao final
da primeira instância, depois ficou suspenso um tempo o processo, uma brigaiada para definir a competência do foro privilegiado, isso favoreceu o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, por essa demora nessas disputas sobre competência e tal. Na Lava Jato não teve essa discussão, né? A Lava Jato, o Sérgio Moro bateu no peito e falou assim, ó, tudo que diz a respeito à Lava Jato é meu. E o STF falou, beleza. Né? Então você nota essas diferenças de trato, né, do judiciário em relação a essas figuras da extrema-direita, essas figuras que são vassalas de interesses da burguesia, né, porque não estão ali à toa, chegaram ali levados nos ombros da burguesia que queria destruir a democracia no Brasil para favorecer a maior exploração da classe trabalhadora. Isso nós vemos, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, destruição do meio ambiente, perseguição de lideranças indígenas, de quem defende os direitos humanos, passar a boiada para daí avançar a exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o interesse escancaradamente antipovo, antidemocrático, que conduz as instituições. Infelizmente, a gente está passando por isso no Brasil de novo, né, porque nós já passamos por isso tantas e tantas vezes na história brasileira, e espero que dessa vez a população consiga fazer a reflexão necessária para entender o que está por trás desses discursos, essas retóricas anticorrupção que levam a golpes parlamentares, como aconteceu contra a presidenta Dilma, né, que levam o judiciário a se agigantar de tal maneira que se torna um monstro incontrolável que quer devorar todo mundo, sem qualquer piedade. Né? Veja que depois da Lava Jato, isso você pode falar com qualquer advogado criminalista, qualquer professor de direito, minimamente consciente do país em que vive, vai dizer que, olha, o judiciário está permitindo qualquer tipo de abuso, desde do cidadão, né, ali que está ocupando um cargo político que se vincule à esquerda, até o Zezinho que está sendo perseguido na periferia e levando bala da polícia. E o judiciário está passando a mão na cabeça de todos esses tipos de abuso. Veja que aumentou exponencialmente o número de pessoas da periferia no Rio de Janeiro, das comunidades, jovens, negros, crianças, assassinadas pela polícia. Bateu um número recorde de assassinatos pela polícia nesse período, em plena pandemia. Então, e isso com a anuência, com a omissão proposital das instituições que deveriam fazer a fiscalização, que deveriam responsabilizar esses indivíduos. O Witzel, mais uma vez, esfregou na cara da população brasileira que não está nem aí para a lei, para a responsabilidade, quando, depois daquela ação no Rio de Janeiro, uma das tantas ações que a polícia faz todos os dias, ele postou lá, fez um post apoiando aquela ação que levou à morte de várias pessoas no Rio de Janeiro. Isso é um descalabro. E cadê o Ministério Público, que não faz nada, não denuncia esse cidadão, não pede a prisão dele, que estimula o genocídio da população negra sem qualquer tipo de máscara? Isso é o que é a tristeza que nós estamos vivendo no Brasil pós-golpe. A coisa ruiu de tal jeito que, repito, nós podemos chegar à conclusão que no Brasil nós não vivemos numa democracia. Agora, Portela, você falou da diferença do tratamento do judiciário e aqui a gente chama também a atenção para o comportamento da mídia. Quando nós retornamos ali à época do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, até eventos esportivos ali tinham chamada no meio, que eram praticamente convocações para os protestos contra a presidenta da República. E hoje parece que a mídia, com eventuais ali críticas, né, muito pontuais em relação a isso ou aquilo, dá um tratamento muito mais favorável, né, ou no mínimo complacente com o governo de Jair Bolsonaro. E hoje foi divulgada uma pesquisa do Datafolha a respeito da avaliação do governo, que diz o seguinte: para 52% dos entrevistados, Bolsonaro não tem nenhuma culpa
pelo total de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. Outros 38% disseram crer que o presidente é um dos culpados, mas não o principal, e 8% afirmaram que ele é o presidente culpado pelas mortes, né? A gente tem aí diversas declarações negacionistas de Bolsonaro no papel de presidente da República, também defesa da cloroquina, produção de cloroquina, inclusive por militares, investimento de recursos públicos para um remédio que não tem nenhuma eficácia comprovada contra a Covid-19, um plano nacional de vacinação que também aí encontra dificuldades. Tivemos inclusive uma nota de especialistas dizendo que não subscreveram o plano que foi apresentado ao STF. Como é que você vê o papel da mídia em relação ao governo de Jair Bolsonaro? Acaba influenciando para que resultados como esse do Datafolha acabem aparecendo, Portela? Certamente. A mídia tem um papel importantíssimo, né, na construção de um discurso, de uma narrativa. Eu estava até assistindo esses dias no jornal, uma grande rede de televisão, assisto de vez em quando para entender como que a narrativa é construída, a gente precisa entender para fazer a crítica, e passaram uma matéria falando sobre o Flávio Bolsonaro, dessa ingerência na BIM e tal. Eu cronometrei a matéria, durou, eu não lembro agora, mas assim, vamos dizer, 3 minutos. Aí, na sequência, já trouxeram uma matéria falando do presidente Lula, que foi arquivado um processo contra ele, mas o tom da matéria era, para chegar na conclusão de que foi arquivado o inquérito, passou-se todo um filme de todas as acusações de corrupção que fizeram contra o Lula, dizendo, mais ou menos querendo dizer o seguinte, foi arquivado, mas não quer dizer que é inocente. E a matéria durou mais tempo do que a matéria em tese contra o Flávio Bolsonaro. Então você nota que a mídia tem esse poder de construção de uma realidade, né, inverte a realidade de tal forma que, infelizmente, acaba fazendo com que uma parcela da população acabe comprando uma realidade que não existe. E deixa passar, a mídia comercial deixa passar aquilo que deveria ser atacado no seu cerne, né? A responsabilidade, nesse caso do Bolsonaro, quanto à pandemia. Se a mídia não escancara, escracha que há uma responsabilidade do presidente, muita gente vai ter uma dificuldade maior de conseguir elaborar essa ideia. Então, veja, tem gente até hoje que acha que a ditadura civil-militar no Brasil foi uma coisa boa, que não teve tantos crimes assim como a esquerda diz, que a vida era boa durante o regime militar. Você vê, por conta de uma manipulação midiática que se faz acerca daqueles crimes, né? A gente precisa insistir nisso, vocês fazem isso sempre, né? A gente precisa sempre insistir. Parece algo óbvio dizer isso que nós estamos dizendo, mas não é óbvio para uma grande parcela da população dizer que o presidente Bolsonaro é sim responsável, ele é um mandatário. Ele foi eleito para ser presidente pelo povo, está lá para representar, como representante do poder soberano do povo, e deveria, então, estar fazendo todo o possível e impossível para salvar as vidas dos brasileiros. Mas muitas pessoas não conseguem chegar a esse tipo de conclusão. Então, a mídia não comercial, a mídia alternativa, nós todos da esquerda, temos que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, para conscientizar as pessoas de que, olha, existe uma coisa muito grave em curso, essas mortes todas que aconteceram não podem ficar só como mais um evento trágico da história brasileira, assim como não deveriam ficar as mortes nos morros cariocas, nas comunidades. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, deixa para lá, né? Faz parte do nosso cenário. Isso é trágico para uma sociedade que quer chegar um dia ao progresso, né? O progresso no sentido, não o progresso tecnológico somente, o progresso de crescimento do PIB. O progresso significa que nós possamos viver numa sociedade que todos sejamos iguais, que todos tenhamos acesso aos bens coletivos produzidos pela sociedade, que todos possamos nos autorrealizar como humanos. É o que não é possível no Brasil. Isso é uma tragédia que é provocada, é um projeto. Ela não é algo dado, caiu do céu, obra de outras pessoas, fora do Brasil. Não, isso é uma tragédia provocada pela burguesia, pelas classes dominantes, é um projeto político. Então a gente precisa abrir os olhos da população brasileira para que entenda que, sendo um projeto político, então nós
podemos resgatar esse poder ou restaurar esse poder que é nosso, né, do povo soberano, para poder fazer valer os direitos consagrados na Constituição. Direitos básicos, né? A saúde, a alimentação, a liberdade de poder ir e vir sem levar uma bala perdida, né? Uma bala perdida, entre aspas, porque não é uma bala perdida, sempre essa bala tem endereço, né? Levar uma bala no meio da cabeça enquanto indo para a escola. Então, a gente precisa abrir os olhos da população urgentemente para que a população se coloque de pé e diga, olha, os direitos são nossos e nós vamos fazer todo o possível para que esses direitos sejam garantidos, sejam efetivados para todo mundo, independentemente de raça, de cor, de religião, de orientação sexual. Todos nós, brasileiros e brasileiras, temos direito a ter esses direitos. O direito a ter direitos é algo basilar numa democracia. Portela, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, fico à disposição. Até mais. Até. Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.